Bom, graças a Deus, nosso curso de especialização aqui na Carta aos Romanos, eu estava explicando para os irmãos que a gênese ou a genealogia do judaísmo é justamente essa: enoteísmo, fé de Enoque; noetismo, fé de Noé; abramismo, fé de Abraão; mosaísmo, fé de Moisés; judaísmo, que é a fé da comunidade judaica. Você tem aqui a chamada revelação progressiva. Deus progressivamente vai se revelando aos pais, aos profetas, até chegar à noção monoteísta do Novo Testamento. Então, quando chegou no primeiro século, tá bem? Chegou no primeiro século, o que aconteceu? O judaísmo já estava fundamentado. Nós cremos em um único Deus e ponto. Que tipo de Deus? O único. Deus tem filho? Não. Para o judaísmo do século I, Deus não pode ter filho. Deus é aquele ser eternamente solitário. E se Deus tivesse um filho, aí aconteceria um colapso no judaísmo. É necessário fazer que nem o apóstolo Paulo, considerar tudo como refúgio, como esterco, para poder começar o beabá de novo. O evangelho seria o beabá para a salvação, o começo da história da salvação. Como que nós devemos pensar essa revelação da filiação de Jesus? Como nós estamos estudando aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a gente vai ficar primeiro nas passagens da carta aos Romanos, depois a gente pode aí partir para outras definições em outros textos sagrados. Então, eu espero que tenha ficado bem firme para os irmãos aí entenderem isso. Paulo, ele vai bater de frente com o colosso do judaísmo. Já está fundamentado. Não tem como chegar lá e anunciar que Jesus é o Filho de Deus sem passar por esse paradoxo. Está batendo de frente com o templo. Está batendo de frente com a sinagoga. Está batendo de frente com o judaísmo multimilenar. Os livros dos judeus. É difícil pregar o evangelho quando o pessoal já sabe a verdade. É muito difícil. As pessoas não querem abrir mão da sua verdade para abraçar uma outra verdade simplesmente porque um pregador acredita. Inclusive é por isso que os teólogos liberais vão dizer que Jesus é uma criação da comunidade cristã do primeiro século e não uma realidade histórica. Mas para o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar aqui nas passagens subsequentes que ele acreditava e ensinava a filiação eterna de Jesus. Romanos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma pergunta do irmão Felipe, tá bom? Daqui a pouco eu estou respondendo. O que significa a palavra filho? Tá? Já já eu estarei respondendo para o irmão aqui, usando inclusive a enciclopédia que está aqui em minhas mãos. Ele dá para a gente uma definição da palavra filho. Mas tem tudo a ver com a fiação, tá bem? Aquilo que é fiado. Aquele que vem dentro da fiação, tá? É feito. Daqui a pouco eu explico a etimologia da palavra filho, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 4 diz que Jesus ele foi declarado Filho de Deus. Da onde que vem essa declaração? Essa declaração, a gente vai ler aqui, eu vou ler com vocês aqui, tá bem? Usando essa enciclopédia que é uma das referências para a nossa formação, chamada de Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Não é a única, tá bem? Mas é a que a gente mais utiliza. Tem muita coisa boa aqui, escrita pelo Dr. Russell Norman Champlin, que já dorme, tá bem? Então vamos lá. Ele escreve aqui: a filiação de Cristo é reiterada quando da narrativa de seu batismo por João Batista, em Marcos capítulo 1, versículo 11, e nos paralelos. A palavra "Tu és o meu filho amado" constitui uma combinação da declaração do Salmo 2:11, um rei messiânico, e de Isaías 42:1, o servo sofredor. O contexto parece associar a ideia da filiação com a possessão do Espírito Santo, quando o poder de conferir o Espírito Santo a outras pessoas. O que diz o Champlin?
que o Senhor Jesus ele é declarado Filho de Deus por ocasião do batismo. Quando ele foi até as águas do Jordão, a Bíblia conta para nós que aconteceu ali um fato místico, tá bem? Uma experiência mística do Senhor Jesus. Não confundir a expressão experiência mística com a do esoterismo. Não é isso que nós estamos falando. Quando a gente fala aqui a expressão mística, quer dizer que ele foi envolvido por um ambiente de uma alta espiritualidade que não é do nosso mundo, não é do mundo físico. É o que os filósofos chamam de metafísico, algo para fora do mundo físico. O que acontece? Vamos supor, amados irmãos, que você estivesse lá no dia do batismo de Cristo. Vamos lá. Estava João, estava lá os discípulos de João, muita gente para ser batizado, e apareceu o Senhor Jesus. Quando apareceu o Senhor Jesus, ele desceu as águas. Se você estivesse no auditório observando de longe o que está acontecendo, para você a cena continuaria natural, física, normal, nada de absolutamente nada extraordinário. Você veria um homem descer, João imergir o homem, levantá-lo, os dois parados, um olhando para o outro, daqui a pouco Cristo sai, o homem sai e vai embora. Foi isso que aconteceu. Só que naquele mesmo instante em que Jesus estava sendo batizado, havia uma cena mística envolvendo Jesus, João Batista, o Pai e o Espírito Santo. Este é o Evangelho. É esse aqui, é com essa mentalidade que nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Muita coisa, meus irmãos, não era percebida pelo auditório. Muita coisa não era percebida pela multidão. E eles estavam cegos, surdos, sem inteligência. Naquele momento, se você estivesse ali perto, você não veria os céus abertos. Você não veria o Espírito Santo descer em forma corpórea. Você não ouviria a voz de Deus falar dos céus. E o que disse a voz? Disse para João, disse para o Cristo. A Bíblia diz, os céus se rasgaram, ou os céus se abriram. Quando se diz os céus se abriram, meus irmãos, não está falando aqui do céu físico, de nuvens, tá bem? Atmosfera, oxigênio, nitrogênio, gases nobres. Está falando dos céus morada de Deus. Nós no português nós não temos, mas os ingleses têm duas palavras para céu. Nós no português só temos uma, céu, ponto. Os ingleses têm duas. Eles têm o heaven e eles têm o sky. Então o sky é o céu físico, céu das estrelas, céu das nuvens, céu do avião. E o heaven, céu de Deus, céu do paraíso, céu dos anjos. Quais os céus que se abriram naquela ocasião? Os céus de Deus. Estou ali no Jordão, não estou vendo nada, o céu continua cheio de nuvens, os pássaros continuam voando, João e Jesus estão ali na água, não está acontecendo nada, mas eles são envolvidos por uma glória, são envolvidos por uma experiência metafísica, transcendente, tá bem, meus irmãos? Transcendente, fora da história, é um evento anistórico, não tem calendário, aonde a Bíblia diz, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. Mas e aí, como que é o Espírito Santo, meus irmãos? O Espírito Santo, ele é Espírito. Sendo Espírito, não é tangível, não é visível, não é palpável e não é audível, meus irmãos. Por que vocês podem ouvir a minha voz? Porque o som, ele é físico. Existem ondas sonoras, frequência, altura, velocidade, timbre, grave, agudo. É físico. Mas a voz de Deus não é física. E o Espírito Santo não é físico. Por isso, não dá para ouvi-lo com os tímpanos. Não dá para vê-lo com os olhos. Não dá para sentir com o tato, meus irmãos. O Espírito Santo, ele é uma experiência divina, sagrada, transcendente, que envolve o Filho de Deus nas águas do Jordão. Os céus se abriram, os céus de Deus.
o Espírito Santo da glória desceu. Aí foi visto como se fosse forma corpórea de pomba. Aí a pomba veio e desceu, repousou sobre Cristo. O Espírito falou? Não. Mas naquele dia se recitou o decreto. Tu és o meu filho amado. Hoje eu te gerei. Tu és o meu filho amado, sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és o filho amado em quem me comprazo. Essa expressão, meus irmãos, de que Deus se compraz no seu filho amado, para nós no português, a gente é bem apressado na leitura, não percebe, meus irmãos. A gente não percebe que o Pai está identificando Jesus com a natureza do Pai. Jesus e o Pai, eles têm a natureza do divino, de Deus. Deus de Deus. A gente estudou aqui na aula passada da quinta-feira. Deus de Deus, luz de luz. O Filho eternamente gerado. Deus não poderia se comunicar com o Senhor Jesus se o Senhor Jesus não fosse envolvido pela linguagem do divino. Nunca isso foi dito a ninguém, somente ao Senhor Jesus. O autor aos Hebreus disse: ao introduzir o seu primogênito no mundo, Deus disse que todos os anjos o adorassem. Só pode ser adorado Deus. Céus abertos, João, a testemunha de Deus, ele era testemunha da vinda do Senhor Jesus, ouviu do próprio Deus em êxtase profético, porque ele é o último dos profetas. Jesus disse que João era o Elias que havia de vir, o último dos profetas. A expressão, aqui está a declaração: Jesus é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder. Isso aqui é preciosíssimo para nós. É em poder, meus irmãos. Jesus tem todo o poder dos céus e o poder da terra. Aí aparece a pessoa do Espírito Santo na fórmula do apóstolo Paulo. Aqui, quem quiser defender trinitarianismo, Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santificação. Poder e santidade na pessoa do Senhor Jesus. Pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Quírios. Jesus Cristo, ele é Senhor, meus irmãos. Senhor total, Senhor absoluto, Senhor de todos nós, dos vivos e dos mortos, diz a palavra de Deus. Depois Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 9: porque Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Quando nós estamos lendo a carta aos Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que o evangelho é de Deus. Vocês lembram? O apóstolo Paulo foi chamado para o evangelho de Deus. O que é o evangelho? É a boa disposição de Deus, é a boa nova de Deus, a boa notícia de Deus de que chegou a redenção. Quando que o evangelho foi anunciado pela primeira vez? E para quem? O evangelho foi anunciado pela primeira vez para Eva, não para Adão, para Eva. Quem foi que recebeu o evangelho? Eva. Quem pregou o evangelho pela primeira vez? Deus. De quem é o evangelho? O evangelho é de Deus. Portanto, Deus é o Senhor do evangelho. E Deus vem pregando o evangelho por todas as páginas do Velho Testamento. Deus é um evangelista. Que é o evangelista? É o portador da boa notícia, da salvação. Deus, ele é o salvador de todos os homens. Eva recebeu o evangelho antes de ser expulsa do Éden. Anotem aí, meus irmãos. Se tiverem um caderno semelhante a esse aqui, eu realmente aconselho os irmãos. Ouçam as nossas aulas, assistam as nossas aulas com simplicidade, anotando, meus irmãos. O evangelho foi pregado no Éden, antes
que a mulher fosse expulsa do Éden com o seu marido, postos para fora. Por quê? Deus já estabeleceu o princípio da evangelização. Tem que começar dentro de casa. Dentro de casa tem que ser anunciado o evangelho. E quem que anuncia o evangelho? É o pai, meu irmão. E para quem que nós anunciamos o evangelho? Para a filha. Que tipo de filho? Aquele que está em desobediência, aquele que está em transgressão, aquele que está saindo de casa, saindo para o mundanismo. É para essas pessoas que é pregado o evangelho. E como que tem que ser pregado? Com a mesma alegria que Deus disse para Eva. Ele disse que da semente da mulher surgiria aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente. Nós temos que ler a palavra de Deus, entender. Aí alguém vai dizer o seguinte: ué, mas Deus então é um evangelista? Sim, Deus é um evangelista. E o filho? O filho é evangelista também. Como que o filho é evangelista? Aqui está o apóstolo Paulo dizendo para nós: Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho. Porque não podem haver dois evangelhos, um de Deus e outro de Jesus Cristo. Jesus não pode pregar um evangelho e o Pai pregar outro. Jesus não pode estar falando contra o Velho Testamento e o Velho Testamento não pode estar falando contra Jesus. O Deus do Velho Testamento não pode ser um e o do Novo Testamento o outro. Quem faz isso comete uma heresia chamada de marcionismo, tá? Semana passada eu passei para os irmãos aí 4 heresias, mas eu não falei do marcionismo. O marcionismo, ele ensina que o Deus do Velho Testamento é um Deus ímpio, um Deus injusto, que não é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Isso aí, meus irmãos, é falta de leitura das Escrituras com temor. Tem que ler a palavra de Deus com temor. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus do Velho Testamento. Mas por que Deus agia daquela maneira no Velho Testamento e no Novo Testamento ele age diferente? Por causa das economias. A economia do Antigo Testamento é uma, a economia do Novo Testamento é outra. O Filho não tinha chegado ainda. Antes da chegada do Filho, era necessário preparar-se o caminho. A economia ela era outra. A maneira de Deus agir era outra. O Evangelho é a dispensação da graça de Deus em plenitude para todos os homens. Então, a mesma mensagem que o Pai prega, o Filho prega também. O mesmo Evangelho do Pai é o Evangelho do Filho também. A diferença é que as economias mudaram agora. Romanos capítulo 5, versículo 10. Paulo diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida e a morte do Senhor Jesus Cristo. Vida e morte do Senhor Jesus Cristo são dois momentos, tá bem? Da sua encarnação, da sua existencialidade, do seu ministério sacerdotal. Vida e morte. Pela morte do Filho de Deus, meus irmãos, pela morte do Filho de Deus, o mundo antigo, ele foi condenado. Esse é um dos mistérios que nós vamos estudar nesse curso, conforme a graça de Deus for nos assistindo. Como que o autor da vida morreu? Era possível isso? Que o autor da vida morresse, meus irmãos? Aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Como que pode? Aquele que o evangelista João disse: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Como que ele pode morrer? É por isso que os gnósticos vão dizer que a morte do Senhor Jesus ela era teatral, não era real, não era autêntica, porque eles não conseguem entender como que o Filho da vida, o Senhor da vida, o Pai da vida, o gerador da vida, morre. Agora, Paulo nos diz o seguinte, na 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não morreu, vã é a nossa pregação. Vocês estão acreditando no mito. Se Jesus não morreu verdadeiramente, ele não passou pela morte verdadeiramente, ele não pode nos salvar. Qual que é o problema da morte? E o que é a morte? A morte é a separação
que existe entre nós e Deus. Ponto. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: todos nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, meus irmãos. Todos nós mortos, separados de Deus. E veja só que é um pesadelo, meus irmãos. Não é separado por um tempo, é eternamente separado. A morte, ela é inegociável. Ela vem, separa o homem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e acabou. E por que a morte? A morte para poder dar satisfação pelos nossos pecados. Uma vida de pecados, ela exige uma satisfação. E por que satisfação? Porque nós não geramos a nossa própria vida. Você não gerou sua própria vida. Você não é autogerado como o Senhor Jesus. Você não é o autor da sua vida. Eu não sou o autor da minha vida. Adão não era o autor da vida dele. A vida foi doada por Deus, dada por Deus, soprada por Deus. Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E soprou o Senhor Deus o fôlego de vida dele. O fôlego é de Deus. Soprou em suas narinas. Aí o homem foi feito alma vivente. Agora que o homem recebeu a alma vivente, o sopro de vida de Deus, agora ele tem uma dívida para com Deus. Essa dívida, basta que ele viva sempre em estado de graça. Não é bem estado de obediência, tá bem? A obediência faz parte da graça, mas é em estado de graça. Você vai viver diante de Deus em plena comunhão, sem ritualismos, tá bem? Agora, o que o Adão fez? Desobedeceu, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, trouxe a morte para o mundo e colocou a alma em dívida eterna diante de um Deus eterno, meus irmãos. Essa morte, vocês acham que paga pelo pecado? Ela é apenas uma satisfação, porque o salário do pecado é a morte, coisa que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente aqui na carta aos Romanos. É impossível continuar vivendo no pecado. É impossível permanecer vivo pecando. E não dá para pecar para sempre. Tem que ter um termo, um fim, um basta, um chega. Que basta é esse? É a morte. Decepa a alma. Corta o fio de vida. E agora que a pessoa está morta, o que faz o Senhor Deus? Pode deixar essa alma na morte, só que ainda não tem satisfação pelo pecado. É uma dívida que não foi paga. Sabia disso? A morte não quita a dívida, dá uma satisfação, mas a dívida continua. Por que o Senhor Jesus ele tem que morrer pelos nossos pecados? Porque o seu sacrifício, meus amados irmãos, é chamado de expiatório. É um sacrifício que, na morte do Senhor Jesus, com o sangue dele, é colocado no contrapeso das nossas dívidas. O sangue do Cristo nos purifica de todo o pecado. Por que purifica de todo o pecado? Porque tem pecado para ser purificado, meus irmãos. Nós vamos contraindo dívida contra o Senhor nosso Deus. A balança vai ficando pesada. A dívida vai ficando impagável. Os 10 mandamentos não conseguem ser cumpridos. Quem tenta cumprir os 10 mandamentos fica mais devedor ainda. É pegar dinheiro emprestado para depois ficar devendo 2 vezes. A dívida e para quem emprestou o dinheiro. Quer dizer que nós estamos perdidos em ofensas e pecados. A morte veio verdadeiramente para dizer: chega de fazer dívida. E aquilo que você está devendo? Realmente vai ficar lá no banco lá. O prejuízo é grande. O que faz Deus? Deus precisa resgatar a alma do miserável, do pecador, do devedor, aquele que contraiu a dívida. Deus tem que resgatar a alma dele. Só que ele já está morto. A dívida existe e ele já está morto. Aí Deus diz: eu vou perdoar esta dívida. Mas não pode simplesmente perdoar a dívida. Tem que haver uma quitação desta dívida, meus irmãos. Ela tem que ser
diluída, tem que deixar de existir. É muito pecado, é pecado demais, é pecado de todo mundo, é todo mundo pecando, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? As irmãs estão entendendo? É todo mundo pecando a vida inteira por todos, todos sempre. É o pai pecando, o filho pecando, a mãe pecando, o homem pecando, a mulher pecando, o velho pecando, o brasileiro pecando, o asiático pecando. É todo mundo pecando o tempo inteiro, no mundo inteiro. E não é um pecadinho, meus irmãos. São todas as ordens de pecados imagináveis. E isso num conluio com o inferno, num conluio com as hostes de Satanás, numa rebelião aberta aos céus. É dívida se acumulando sob dívida, enterrando as almas debaixo de muitos pecados, condenados eternamente. É ali que você e eu estamos, condenados, afastados da glória de Deus, da presença de Deus, impossíveis de contemplar as grandezas do Senhor, os céus todinhos vazios, só com Deus, Jesus, e ali alguns anjos que não pecaram. A casa estava vazia, a casa do Pai estava vazia. Só que ele não criou os céus para ficarem vazios. Ele não criou a casa dele para ficar vazia, para ele andar de cômodo em cômodo e não ter ninguém lá. Você imagina um pai que ele tem muitas e muitas propriedades, porque os céus e a terra que foram criados foram para o homem, meus irmãos. Deus criou os céus e a terra para o homem. É o que diz a palavra do Senhor. E o homem vai ser o donatário do mundo. Mas agora o homem não pode assumir a herança. Não pode entrar em casa. Na casa do pai há muitas moradas, os cômodos estão todos vazios. E os filhos? Endividados e mortos e enterrados no inferno. Alguém tem que assumir esse papel. Alguém tem que assumir esta missão de salvar o homem perdido. Alguém tem que pagar essa dívida. Alguém tem que trazer a turma de volta para casa. Quem vai trazer? Aí a Bíblia diz: no rolo do teu livro está escrito de mim. Ofertas e sacrifícios pelo pecado não quisestes, mas corpo me preparastes. O que Deus está dizendo? A gente não pode passar um mata-borrão nessa história, jogar a sujeira para debaixo do tapete, fazer de conta que está tudo bem e colocar a turma toda suja para dentro de casa. Como se os pecados não fossem ofensas, como se os pecados não fossem graves. Isso tem que ser resolvido. E não é da ordem dos anjos. Os anjos não têm competência para fazer isso. Não é da ordem da lei. A lei não tem força para fazer isso. Não é da ordem do humano, porque o humano está morto, endividado. A salvação é problema do divino, de Deus. Agora estão o Pai e o Filho na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. E a eternidade vazia, meus irmãos. Vazia de criação. Tomada pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas e a turma? A turma condenada em ofensas e pecados. Agora o Filho de Deus assume a missão. O Filho de Deus assume a encarnação. O Filho de Deus vai assumir as dívidas. E não somente de Adão, não somente dos judeus, mas de todo mundo. Só sendo Filho de Deus. Por isso que a gente não pode blasfemar contra o divino sacrifício do Senhor Jesus, pensando que ele é um ser criado paliativamente para resolver um problema humano. Equiparar o Senhor Jesus a uma casta de anjos. Isso aí é diminuir a grandeza do sacrifício eterno do Senhor Jesus. Puro do Senhor Jesus. Imaculado e perfeito do Senhor Jesus. Ele assumiu a nossa morte. O autor aos Hebreus vai dizer para a gente o seguinte: assim como os filhos participam da carne e do sangue, Deus também fez isso com o Senhor Jesus. Deu a ele um corpo humano, e no corpo humano Cristo morreu. E morreu verdadeiramente, meus irmãos. Não faz de conta. Morreu verdadeiramente. Ali o Senhor Jesus ele experimentou o amargor da separação que existe entre o homem e Deus. Foi posto na sepultura. Sexta,
sábado, primeiro dia da semana, o domingo. 3 dias no mundo dos mortos. Desceu à prisão dos mortos. Desceu às catatumbas. Desceu ao seio da terra. E lá no seio da terra, esteve por 3 dias, aguardando a ressurreição. Aí Paulo fala pra gente que se isto aconteceu na morte, Romanos 5,10, porque se nós, sendo inimigos, Romanos 5,10, se nós, sendo inimigos, estamos desse jeito endividados, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, naquele dia, meus amados irmãos e irmãs, naquela sexta-feira, meus irmãos, o mundo acabou. Naquela sexta-feira, o Velho Testamento passou. Naquela sexta-feira, as sombras se dissiparam. Porque naquela sexta-feira, o Filho de Deus nos reconciliou com Deus. Nos reconciliou para levar a gente de volta para casa. Para colocar todo mundo no seu devido lugar. Para a casa de Deus não ficar vazio. E o apóstolo Paulo diz: se sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, o tempo presente agora é outro, seremos salvos pela sua vida. A salvação é eterna. A salvação é para sempre. Jesus é o Redentor. No início aqui, nós colocamos para os irmãos lerem no PDF. Já o Filho de Deus é descido dos céus. A obra perfeita na cruz consumou. Agora, meus irmãos, nós estamos aperfeiçoados para a salvação e salvos pela cruz do Senhor Jesus. Uma pequena pausa para os comentários dos irmãos, tá bem?